Bom, meus amados irmãos, então estamos aqui nesta manhã, como eu pude falar, com muita alegria, com muita satisfação, meu primeiro contato com a rádio, e peço a compreensão, peço para os irmãos estar relevando algum erro que possa sair, porque nós não somos profissional nesta área, mas sim somos adoradores, e é o Espírito Santo que vai nos capacitando, que vai nos enchendo da sua unção, da sua graça. Somos apenas o canal do fluir de Deus. Ele sim é quem tem a providência, que tem a plena segurança de te livrar de todo o mal que você possa estar passando. Amém? Gostaria de compartilhar com meus amados irmãos nesta manhã no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, aonde que vamos entender através desta passagem, chamando a atenção de Deus. Leamos. 1 Crônica, capítulo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmim, Ur e Sobal. Reais, filho de Sobal, gerou a Jaate, e a Jaate gerou Almai e Laode. Estas são a família dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisrael, Ismã e Dibas, e era o nome de sua irmã Azezelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Uzã. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elã e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Efer e Temine, e a Rastari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Hela, Zerete, Izar e Etna. E Cós gerou Anube, e Zoaba, e as famílias de Arael, filho de Arum. 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Só até aqui. Meus amados irmãos, o livro de Crônica, geralmente, ele não é muito lido, devido a esse trecho que nós lemos um pedaço. Porque o livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, se fala-se da genealogia judaica. É uma leitura extensa, é uma leitura com nomes difíceis de ser pronunciado. Tanto é que talvez eu possa ter gaguejado ou pronunciado o nome de algum. Então muitas pessoas, devido a toda essa dificuldade, acabam não lendo muito o livro de 1 Crônica, do seu capítulo 1 até o capítulo 9. E não lendo, talvez, este livro, deixa de perceber algo tão importante, alguns detalhes que são tão importantes que as pessoas deixam de ver a mão de Deus agir sobre determinada situação. E aqui nós vemos que o nosso Deus, ele não deixa nada passar despercebido. O nosso Deus, que é o Criador do céu e da terra, ele é tanto do macro como do micro. Deus, ele é das grandes coisas. Deus, ele é das pessoas grandes e das pessoas poderosas, como também ele é das pessoas pequenas. Ele também é daquelas pessoas que parece diante da sociedade
passa a ser despercebido. Muitas das vezes as pessoas acabam olhando somente para grandes homens, passa tempos olhando e admirando, ou querendo até ser igual uma pessoa famosa, e acaba renegando, acaba deixando de perceber, muitas das vezes, uma pessoa que aos seus olhos possa parecer pequena. Geralmente uma pessoa que está na sarjeta, geralmente uma pessoa que está debaixo de uma marquise, elas quase são percebidas, quase elas são vistas por algumas pessoas. E muitas pessoas então acabam não dando a atenção para as pessoas até mesmo que estejam passando por um sofrimento, que esteja passando por uma dor. Talvez você esteja passando por um momento de desabor da sua vida, achando que até mesmo Deus esqueceu de você. Mas a palavra do Senhor fala que Deus não esquece dos seus. Pode uma mulher esquecer dos seus filhos, que é uma coisa difícil, que a maior expressão de amor é uma mulher amando o seu filho. Uma mulher pode esquecer até mesmo do seu filho, como nós estamos vivendo esses últimos dias. Mas Deus jamais vai esquecer de você, porque o Deus que nós servimos é o Deus de ontem e eternamente e para sempre. O nosso Deus, ele é onipresente, onipotente. O nosso Deus, ele percebe todas as coisas. Temos como base ainda também, dentro da percepção de Deus, que certa feita estava Jesus no templo e ali ele reparava os jovens, os homens ricos, contribuindo ali sua oferta. E ali ele percebeu também que havia uma mulher que tinha 2 moedas, e aquelas 2 moedas era tudo que ela tinha, e ela deu tudo aquilo como oferta. Então Jesus, ele percebeu tanto os ricos, como também ele percebeu também aquela viúva, percebeu aquela mulher, ele percebeu aquela senhora que ela deu tudo do seu coração. Ou seja, então o nosso Senhor, ele é tanto do macro como do micro. Talvez você esteja esquecido pela sociedade, esquecido pelo seu marido, esquecido pelos seus filhos, esquecido por alguém que você tanto ama, e você parece que não tem mais valor. Muitas das vezes as pessoas vão ficando velhas, acabam não contribuindo mais para esse desenvolvimento dessa sociedade, e ela acaba ficando então jogada, acaba ficando de escanteio, acaba não sendo mais utilizada. Geralmente uma pessoa, quando ele vem com um quadro de uma enfermidade, essa pessoa ela passa a ser também esquecida. Muitas das vezes uma pessoa está passando por um momento de depressão, alguém não entende o seu problema e acaba subjugando, dizendo que é uma frescura, dizendo que isso é coisa da sua cabeça. Muitas das vezes uma pessoa está presa ao álcool, à bebida, às drogas. Aquela pessoa está querendo se libertar daquela situação. Em vez de ele encontrar um ombro amigo, em vez de ele encontrar alguém que lhe apoie, que lhe incentive a sair dessa situação, essa pessoa, ela é apontada, ela é acusada, essa pessoa, ela não é mais percebida pelos seus entes queridos, pelos seus familiares ou até mesmo esquecido pelos seus amigos. Mas nesta manhã nós vemos que o nosso Senhor, ele não deixa passar nada despercebido. Estava aqui o escritor do livro de Crônicas escrevendo a genealogia, mas um dado momento, aqui no capítulo 4, o Senhor faz com que o escritor dê uma parada no capítulo 9, no versículo 9 até o 10, para colocar um homem que chamou a sua atenção. O Senhor,
ele chama a atenção. Esse homem chama a atenção do nosso Deus através da sua atitude. E de início aqui no capítulo 9, a Bíblia fala que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. No versículo 9 do capítulo 4. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E quem era Jabes para chamar a atenção de Deus? Sendo que a Bíblia nos mostra que Jabes, ele foi um homem de sofrimento, que ele foi um homem fadado ao insucesso, porque o seu nome pode se parecer um nome bonito, possa parecer um nome fácil de dizer, Jabes, uma palavra que entre todos os nomes que nós vimos aqui, era o nome mais fácil de pronunciar. Muitas pessoas colocam até o nome dos seus filhos como Jabes. Mas o que significa Jabes? O que quer dizer Jabes? A Bíblia não vai muito a fundo, mas nós podemos aqui conjecturar, podemos imaginar, podemos ver aqui pelas palavras da sua mãe, quem foi Jabes. Na continuação do versículo 9, que diz que Jabes foi mais ilustre do que seu irmão. E a sua mãe o chamou seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então o nome Jabes não era um nome de bênção, era um nome negativo, era um nome que trazia uma marca, era um nome que trazia um desabores, porque todas as vezes que a sua mãe ouvia, lhe trazia a consciência de como ela sofreu para poder dar à luz ao seu filho. Aquela mulher passou muitas dores naquele momento que foi ter este filho. Ela pode ter tido um desmaio, ela pode ter tido muito sangramento, ela passou ali por um momento de muita dor, que ela fez questão de marcar aquele filho com o nome Jabes, que queria dizer, com dores o obtive, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então esse nome Jabes era um nome de sofrimento, um menino que foi fadado ao fracasso, destinado ao insucesso. Porque muitas das vezes, quando alguém via Jabes, ele associava essa dor, esse sofrimento que ele fez a sua mãe passar. Talvez Jabes ele foi muito perseguido ali pelos seus irmãos, falando, olha Jabes, tu quase matou a mãe. Quem está chegando? É Jabes, aquele que quase matou a sua mãe. Então Jabes, em vez de se alegrar, ele se entristecia. Ele foi rotulado por esse estigma deste nome que lhe trazia muito desabores. Talvez você não tenha esses mesmos problemas que Jabes, mas talvez você foi rotulado por algum desabor que a vida lhe trouxe. Talvez você também possa se sentir na mesma condição que Jabes, rejeitado, trazendo-lhe uma marca. Muitas pessoas que passam a beber uma bebida, às vezes as pessoas não chamam mais aquela pessoa pelo seu nome, chama por bebum. Uma pessoa que se perdeu às drogas, aquela pessoa passa a ser vinculado o seu nome ao ser um viciado. Talvez aquela pessoa que tem uma depressão, aquela pessoa, o seu nome passa a ser vivenciado, o seu nome com uma pessoa depressiva. Então muitas pessoas têm o seu nome e o seu nome tem o seu nome associado a algum quadro de desabor que a vida lhe proporcionou.
né? Jabes, ele foi então levado a uma vida de insucesso. Jabes poderia ter ficado ao canto, chorando, muito triste, abatido, né? Jabes poderia se conformar, né? Jabes poderia aceitar esse rótulo, mas Jabes não aceitou que ninguém o pudesse dizer que ele era um zero à esquerda. Poderia aceitar esse rótulo, poderia ter ficado jogado ao canto, poderia ter até mesmo querer dar cabo da sua vida, como nós vemos nos dias de hoje, devido aos desabores da vida, muitas pessoas querem dar cabo da sua vida, querem se matar, querem ficar trancado ao quarto, não quer se encontrar com mais ninguém. Então, essas pessoas acabam se identificando como Jabes, e ali ela passa a não querer mais se socializar. Mas qual foi a atitude de Jabes? A atitude de Jabes foi tudo isso que nós falamos? Ou Jabes, ele resolveu ter uma atitude diferente, né? Qual foi a atitude de Jabes? E eu pergunto para você nesta manhã, qual é a sua atitude diante desses desabores? Qual é a atitude que você tem que tomar na sua vida? Você tem que ficar rotulada por tudo isso que alguém esteja falando por você? Ou até mesmo você respondendo os seus porquês? Você se achando que a sua vida cessou, que a sua vida não tem mais graça, que a sua vida acabou? Ou você pode fazer como Jabes fez? Jabes aqui, devido à sua atitude, ele chamou a atenção de Deus, né? Jabes, então, com toda essa situação, ele resolveu buscar o Deus de Israel. Ele resolveu clamar por Deus, né? Por isso que a Bíblia aqui fala que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele reconhecia que ele não estava só. Ele reconhecia que havia um Deus, que o mundo não foi feito ao acaso, que Deus poderia mudar a sua vida. Meus amados irmãos, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar o quadro que você se encontra, esse quadro de dor, esse quadro de tristeza. Jabes, conforme a sua atitude, ele chamou a atenção de Deus. Deus quer que você chame a atenção dele através também da sua atitude. Você pode mudar, você pode sair dessa situação que você está, se você buscar ao Senhor. Então podemos aqui, através desta oração de Jabes, nós vemos que a sua situação mudou. Eu estou de férias do meu serviço e propus no meu coração estar durante esse mês, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, está orando, está intercedendo, está buscando ao Senhor. Se você tem um tempo hábil, se você tem essa disponibilidade, venha estar aqui dobrando seus joelhos para a busca do Senhor, para que Ele possa mudar a sua vida, assim como Ele mudou de Jabes. Você pode buscar ao Senhor e Ele pode fazer grandes coisas. Deus aqui, Ele parou em meio àquela genealogia para ouvir, para ver a vida de Jabes. A vida segue, mas muitas das vezes, em muitas paradas, em muitos momentos, Deus para poder ouvir, para poder agir, para poder intervir
na vida de muitas pessoas. Os que servem ao Senhor são vida de bênção. Os que servem ao Senhor são vida de vitória. Se você passar a andar com o Senhor, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Muitas pessoas que talvez você não conheça, mas que eu conheço e muitos irmãos conhecem, sabem que a sua vida foi transformada a partir do momento que teve um encontro com o nosso Senhor. Nós vemos na igreja muitos ex-drogado, ex-viciado, ex-pessoas depressivas, ex-pessoas que vivia de um jeito, mas teve um encontro com o Senhor Jesus e passou a viver uma vida de outro jeito. Onde abundou o pecado, agora superabundou a graça, porque o Senhor Jesus se encontra com esta pessoa que tanto carece. Então, a atitude de Jabe foi o quê? Foi fazer uma oração. A atitude de Jabe foi fazer uma oração, como podemos ver aqui no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Você pode invocar o Deus de Israel. Você pode clamar, né, por Deus. Você pode clamar pelo Senhor Jesus. Nós temos um personagem que está agindo neste século, agindo no mundo, para que você não venha reconhecer a Deus, para que você não venha clamar a Deus. O Senhor Jesus falou ali no livro de João 10:10 que o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Vem para calar a sua boca. Vem para impedir que você chegue até Deus e você possa saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Esse é o trabalho do nosso adversário, tentar te calar, tentar fazer com que você não peça, fazer com que você não clame, fazer com que você não rogue ao Senhor Jesus. E se você buscar o Senhor Jesus, com certeza o Senhor Jesus vai falar: que queres que eu te faça? Ainda para ilustrar isso que eu estou falando, podemos ler uma passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, quando o cego Bartimeu, ele clamava ali por Jesus e tentaram calar a sua boca, mas ele clamava mais e mais. O inimigo quer calar a sua boca, mas você possa clamar que o Senhor, Ele vem de encontro ao seu favor. Marcos, capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu chamasse. Eu chamaram o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então aqui vemos um cego. Esse homem poderia ser desprovido dos seus olhos, mas da sua fé não era desprovida. Enquanto as pessoas via Jesus simplesmente como um interiorano, como uma pessoa que era como se fosse do norte, chamava Jesus com o nome da sua região que ele vinha, que era de Nazaré, aquele homem reconhecia que aquele homem era o Filho de Deus. Ele chamava Jesus, filho de Davi. Conforme ele chamava Jesus, filho de Davi, ele chamou a atenção de Deus. Ele chamou a atenção de Jesus. E ali então Jesus mandou chamar aquele cego.
E aquele cego então foi até a presença do Senhor Jesus, como diz aqui no 50. Ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Nesta manhã também você pode sair do lugar que você está, o lugar de desabor, o lugar de tristeza, o lugar de dor, e vir para a casa do Senhor. Jesus te chama. Jesus quer mudar a sua situação. Jesus, ele quer ouvir o seu clamor. O inimigo quer calar a sua boca, mas o Senhor, ele pergunta para você: que queres que eu te faça? Venha assistir os cultos. Venha para a igreja. Saia do seu comodismo. Nós temos igrejas em São Vicente, ali na rua Frei Gaspar. Nós temos igreja no Guarujá. Nós temos igreja aqui em Santos. Você pode vir ouvir a palavra de Deus, ou então até mesmo pelo aplicativo. Mas seria bom se você estivesse conosco, ouvindo a palavra do Senhor. E outro ponto que podemos ver aqui nesta oração do Jabes foi que ele pedia que a mão de Deus seja com ele, como vemos aqui. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e se me abençoares muitíssimo. Então Jabes pedia que o Senhor o abençoasse, né? E a tua mão for comigo. Então Jabes, ele pedia que a mão de Deus fosse a sua proteção. Jabes pedia que Deus pudesse estar com ele. E Deus nos mostra aqui no livro de Salmo 91 que ele está conosco. Salmo capítulo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, o Senhor, ele quer proteger todos aqueles que invocam, que buscam o seu nome. Tem outras referências também que podemos ver, que o Senhor Jesus, ele fala ali para o povo de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis vos juntar como uma galinha debaixo das suas asas, mas vós não quiseste. Antes mataram os meus profetas, antes não deram crédito à minha lei, aos meus ensinamentos. Os homens sempre fogem da presença do Senhor, e o Senhor sempre está querendo livrar o homem da situação que ele está vivendo. Jesus fica triste, porque ele sabe que ele tem a providência, que ele tem a cura, que ele tem a libertação, e as pessoas não querem, as pessoas o rejeitam. Mas eu creio que você que está ouvindo essa palavra nesta manhã, você não vai rejeitar o Senhor Jesus. Você vai se encontrar com o Senhor Jesus e ele vai mudar. A providência do Senhor será contigo. A tua mão for comigo. Então a mão do Senhor, ela é com todos aqueles que o buscam. E hoje a providência do Senhor, hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é o Consolador. Jesus nos amou de tal maneira que foi preparar morada lá no céu para que possamos estar com Ele. Mas enquanto Ele foi preparar a morada, Ele falou que não ia nos deixar só.
Ele enviou a sua providência, Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco, para estar nos refrigerando, para poder estar nos mostrando o caminho que devemos andar. Outro ponto também que vemos aqui, nesta oração de Jabes, é que Jabes, ele pede que o Senhor o preserve do mal. E a tua mão for comigo e fizere que do mal não seja afligido. Aqui então, Jabes ele faz uma oração, continuando ainda na sua oração, pedindo para que o Senhor o livre do mal, para que o Senhor o possa tirar desse embaraço, desse enrosco, aquelas pessoas que deveriam afligir o seu coração com aquelas palavras, aquelas pessoas que só tinham palavras negativas contra ele. Ele queria que o Senhor o livrasse daquela dor, daquele apontamento. E é no meio dessa dor, é no meio deste mal que o Senhor nos quer livrar. No livro de Marcos, vemos que o Senhor Jesus, ele faz uma oração, livro de João, no capítulo 10, no João 17, versículo 35, ali na oração, aonde que o Senhor, ele intercede para que as pessoas venham a ser livres do mal. Jesus também, ele tem o poder de expulsar demônio, como aquele homem que adentrou ali, endemoniado no templo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e aquele demônio o saiu da sua vida. Ele pôde então ter uma nova vida, porque o Senhor o livrou do mal. Então esta oração de Jabes, ela foi tão sincera, ela foi tão verdadeira, e que o Senhor então mandou o escritor parar ali e colocar o nome de Jabes e dizer que ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Aqui vemos que isso tudo aqui é uma genealogia, onde que o Senhor, com prazer, manda escrever o nome daqueles que ele havia separado, o nome daqueles a qual o Senhor se importou, onde que ele fez do homem uma nação, e fez questão de colocar o nome dessas pessoas nessa genealogia. O Senhor também faz questão de colocar o teu nome no livro da vida eterna. O Senhor, ele não quer que você se perca. O Senhor quer mudar o quadro da sua vida. O Senhor quer que você chame a atenção dele através da sua fé. E para conclusão, então, através de uma mudança, de uma posição, uma oração sincera, temos a vitória, como nós podemos ver aqui. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, porque Jabes fez uma oração sincera. Ele poderia ter ficado naquele quadro de sofrimento, ele poderia ter ficado com o negativismo do seu nome, mas ele fez então ali uma oração ao Senhor e a sua vida foi transformada. Ele invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e o meu termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, meus amados irmãos, chame a atenção de Deus. O mundo possa querer fazer você parar.
O mundo não quer que você clame por aquele que tem a providência, para aquele que pode mudar a sua vida. Amém? Deus o abençoe. Esta é a palavra que eu tenho para vos dar, para lhe confortar, para dizer que você não está só. Estou te mostrando Jesus, que pode todas as coisas. Basta apenas você clamar e a sua vida será mudada. Amém.